Eu sou o Nelson Amorim, cantor, compositor, agropecuarista, filho de Sousânia. Nasci aqui dentro da rua em Sousânia. Da família nós somos muitos irmãos, mas o único que nasceu mesmo dentro da cidadezinha aqui fui eu. Em 1962. A minha família veio de Minas em 1930, onde gastaram 8 dias para chegar, de trem, naquele época era Maria Fumaça, chegar até Anápolis, e de Anápolis aqui para chegar em Sousânia, que hoje nós gastamos 20 minutos, eles gastaram um dia pelo cerrado, mata e tudo. E daqui mais um dia para chegar ali próximo, mais ou menos 8 quilômetros daqui, a pé no meio das matas com as malas, na fazenda Mutambal, nessa região aqui. Hoje eu tenho a fazenda aqui em volta da cidade, que chama Fazenda Roda Chapéu, mas com meu pai, que tem uma grande fazenda aqui, que é a Fazenda Alvorada, que está a 5 quilômetros daqui, que foi onde chegaram, não tinha nada, foram trabalhando honestamente, tocando lavoura, naquele tempo lavoura dava dinheiro, e foram tocando as lavouras, e meu pai tinha aquela vocação para mexer com o boi, e foi onde ele destacou um grande produtor, não só do distrito de Sousânia, mas do município de Anápolis, até hoje, que meu pai é muito conhecido como Manezinho do Altino, é muito conhecido no estado de Goiás, era um grande boiadeiro. Eu fui peão a vida inteira, né? Toquei boi por Goiás afora, atravessava enchente, laço muito bem. Pois é, minha família que veio de Minas, a família da minha mãe, que é da fazenda, um patrimônio dos maiores patrimônios históricos de Minas Gerais, que é a fazenda Boa Esperança, uma fazenda linda, quem entra nas redes sociais acha ela. Minha família veio de lá e aqui está habitado esses mineiros, que é da família do Capitão Mendonça de Minas Gerais. E minha família, o outro, meu pai, que é de Paropeba. Minha família, do lado da minha mãe, eles têm a história que são 14 irmãos. Os 14 irmãos homens, eles eram a banda de música de Belo Vale, Minas Gerais. Então acho que isso vem de sangue, né? Isso vem assim do passado. E a família do meu pai, que é uma família Amorim, uma família negra que veio da África na época, né? Faz de Minas Gerais, lá quase todo mundo tem história lá dos escravos e tudo, né? Então minha família era dessa. E cantava com uma voz maravilhosa, linda demais, e todo mundo tocava sanfona. E eu, aquele filho de produtor rural, que cantava dia e noite, desde criancinha, falava que queria ser cantor. Apesar do sonho, foi uma luta para mim conseguir, porque na verdade meu pai só tem eu de filho homem, tornou um grande produtor e eu era o braço direito dele. E para mim, abandonar meu pai e ir para a carreira foi fácil para ele não, porque ele não aceitava, o pessoal falava mal, mas ele gostava da minha música. Ele não aceitava, mas não brigava comigo, gente. Até hoje tem essa história, pessoal, mas ele proibiu. Não, não fui proibido. Meu pai me aplaudiu, gostou da minha música, dançava meu forró, mas só que era aquela história, eu era o braço direito dele e sou até hoje o braço direito, que meu pai está doente há 10 anos. O pessoal pergunta por que eu não faço mais show, eu tomo conta dele, 10 anos numa cama, uma cadeira de roda, e mudei para Anápolis, saí da fazenda e mudei para Anápolis porque aqui é mais afastado, para enfermeiro, para ter tudo aquela coisa, para ajudar meu pai, então eu estou nessa luta nesses 10 anos. É onde o pessoal fala, mas a música está tocando muito, no estado de Goiás todo mundo conhece, e por que ele não aparece? É porque agora eu estou honrando aquela passagem da Bíblia que fala, honrai pai e mãe. Eu estou dedicado a meu pai. Aquele homem que veio sem nada, com a mala, com meus avós, sem nada. Construiu na fazenda Mutambal a primeira rancho ali, construída ali. Até ele passou a ser dono depois de anos dessa terra, proprietário dessa terra, passou para uma irmã minha. E lá ele contava que queixada batia queixa em volta do rancho, eles passavam a noite com fogo aceso, onça, e tudo enquanto há. Mas ele foi adquirindo aos poucos, a vocação era pelo boi, e essa fazenda Alvorada que ele tem hoje, que é uma linda fazenda da região, casarão, tipo patrimônio histórico, muito bonita fazenda, curralama de 1000 boi, fazenda que tinha usina, fazenda que tem até uma história lá, uma barragem que estourou, que eles encanaram essa barragem e levou a água do Pé de Souza para a fazenda para gerar energia, porque aqui não tinha. E eles, quando comprou essa fazenda, tinha lavoura de café. Já depois de anos, ela não tinha acabado ainda. Ele passou em muitas terrinhas, umas outras, até que adquiriu essa grande fazenda. Mas a lavoura de café mandou nessa região, muitos anos. Era muito bonito, pessoal. O que era mais lindo na lavoura de café é que trazia vocação para a cultura, porque o povo cantava, trovando versos e cantando naquelas lavouras. E eu fui criado no meio disso. Isso também foi onde me puxou para a minha carreira artística.
Eu acredito que sim. Eu andava mais ou menos 5 quilômetros a pé para ir para aquela escola no meio do mato. E a gente encontrava com índio. Eu lembro muito bem de a gente encontrar com índio de vez em quando. E nós correr muito, porque nós sabíamos o que ia fazer com a gente. E naquele tempo não tinha... As pessoas tinham depressão, doenças, e o pessoal falava, ficava doido. Então não tinha tratamento. A gente encontrava com doido. Quantas vezes, pessoal, eu corria no meio do mato e sumia mato afora de medo de quem eu encontrava na estrada, estradona de chão. Meio do mato, capoeira, e a gente estudava lá. Era o senhor que morreu ano passado, já velhinho, o seu Nil, que tomava conta dessa escola, que foi um grande professor nessa região aqui. Também tinha o Zé Professor, que não trabalhou lá, que era grande professor nessa região. E professor, viu gente, quarta série daquela época, a gente sabia um português correto, a gente sabia uma matemática que era formidável, era muito boa a quarta série daquela época. Um professor de quarta série dava aula hoje até para segundo grau, de tanto que o ensino era puxado, né? Coisa que está precisando corrigir hoje na educação. Eu estudei até segundo grau. Aí fundou a Escola Gomes de Souza Ramos, que tem aqui esse colégio aqui em cima, que era uma escola boa demais da conta. Naquela época a gente plantava horta lá, fazia tanta coisa, trabalho ali naquelas hortas. O pessoal não importava, não tinha isso, a gente trazia esterco, todo mundo plantava. Hoje coloca as crianças para plantar, fala, está escravizando a criança, né? Coisa que também cria uma certa cultura para as pessoas, né? Então ali uma habilidade ali de ensinar tudo, a gente plantava. Eu lembro que eu fui eu fui presidente do centro cívico da escola quando fundou ela. A gente fez campanha para comprar geladeira, as coisas, os fazendeiros deram as coisas aqui, doava. Hoje também a lei parece não permite mais isso. E eu fundei uma farmácia dentro daquela escola. Uma farmácia de um cômodo cheio de remédios. Eu lembro, eu era criança e fizemos essa fundação ali, todo mundo doando, eu fiz campanha e tudo, e fundamos uma grande farmácia dentro da escola, coisa que também parece que hoje está proibido, se não me engano. Eu acho que as regras estão atrapalhando, então, a vida do pessoal, né? A vida das pessoas, né? Hoje não pode se falar, ô, você é preto. Ah, eu sou preto, e se eu falar se eu for preto, se falar que eu sou loiro? Eu acho que seria o contrário, né? Falar, ô, loirinho, vem cá, né? Então, tal, eu tenho amigos aí, né, que veio da época. Nós tem até um senhor que faleceu agora com 100 e tantos anos, que era negro, que veio da Fazenda Boa Esperança, filho dos escravos da Fazenda Boa Esperança de Minas Gerais, que a gente trouxe, que veio com meus avós de lá, sabe? E o nome dele era Sarrosa. Acho que muita gente aqui conheceu ele por aí. E esse homem viveu anos, né? Tinha nada disso, falar que os outros é preto, que os outros é branco, que os outros é isso, né? Então, é claro, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? Respeito tem que ter. Agora, tem vários amigos que falam, ô, negão, tá bom? Tem nada. Amizade mesmo. Eu estudei 2 anos em Anápolis, né? Para ir de Anápolis lá, isso aqui não tinha asfalto. Esse asfalto aqui foi pedido pelo meu pai, eu gosto muito de falar isso. E quem fez esse asfalto foi o Henrique Santilo. A gente passava 90 dias sem entregar leite, porque chovia muito, atolava muito essa região. Tem um caderno assinado, viu gente? Não estou falando mentira não. Um caderno assinado, papai na casa do meu pai, ainda acho ele. Foi eu que era menino e levei o caderno, rapazinho quase já. E meu pai pediu, ele veio, doutor Henrique Santilo, ele era muito respeitado, meu pai aqui, ele pediu, seu Manuel, o que eu faço para vocês me ajudar na campanha e que essa região precisa? Meu pai falou, olha, o que mais precisa aqui é o asfalto. Aí ele falou, eu vou fazer até dentro de Sousânia se eu for eleito. Meu pai, não, você vai fazer até no colégio, soltando ali os 2 gás que vira para Ouro Verde e para a Serra do Misael, para favorecer. Então lá está assinado o nome de deputados, que estava junto, o nome de vereadores, nesse caderno. Meu pai falou assim, Nelson, pega aí o caderno e pede todo mundo para assinar aqui para mim, que depois eu vou cobrar do doutor Henrique Santilo, pois foi uma das primeiras obras que ele fez, doutor Henrique Santilo, foi o asfalto de Sousânia, de Interlândia a Sousânia, que foi uma grande inauguração. Tem a ponte ali, minha mãe desatando a fita numa foto, tem tudo, não é? A gente não está falando uma coisa mentira, porque às vezes o pessoal pensa, todo mundo quer ser isso, quer ser aquilo. Não, estou contando só aqui o que eu sei, as histórias que é verdadeira. Aí depois eles colocaram com espaço de anos, demorou, a gente pediu o prefeito Vônei Martins, que era muito amigo nosso, para esse ônibus aqui, aí o pessoal, muita gente da região também pediram, e ele falou, vamos colocar esse ônibus para correr uma semana, para ver se dá certo. Aí colocou o ônibus para correr uma semana, ele ia até uma certa mais alta ali em cima, e aí funcionou, começou a ter esse ônibus, mas antes não tinha nada disso. Tinha um ônibus da Serra de Misael,
que passava de manhã e passava 4 horas da tarde. Ônibus esse que você não podia tirar o pé do lugar dentro dele, porque senão você não sabia onde pôr o pé mais, de tão lotado que era, sentado e em pé. Era um perigo, até muitas vezes aconteceu acidente, né, com ônibus e tudo, porque era gente demais dentro desse ônibus. Ele vinha por dentro aqui, pela região do Miranápolis aqui. Ele vinha por essa região. Para estudar lá, eu tinha que ficar lá a semana toda. Na época, antes de ter ônibus, eu tinha que ficar lá. Ficava a semana toda e só tinha leiteiro para a gente andar, né? Ia atolando para toda a banda, que era bom demais, né, gente? Chovia sem parar. Tinha vez que chovia, passava sem chover, máximo 60 dias, estava tudo verde e começava a chuva de novo, né? Era um sonho, né? Muito bonito aquilo. Chuva, mina d'água nas estradas para todo lado. Eu tocava boi por esse Goiás afora aí com meu pai. A gente passava enchentes, a gente passava. Passava a atravessar a boiada nas enchentes para todo lado. A gente soltava aqui 3.000 boi para Presidente Prudente, São Paulo, tocado. Olha como era a vida. Tocado para Presidente Prudente, São Paulo, a boiada. E aí eu acompanhava até uma certa região, porque você solta 1.000 boi, 3.000 boi tocado, a boiada passa onde passar na fazenda do outro, vai levando o gado tudo. E aí, como a gente gostava da honestidade, gosta até hoje, graças a Deus, nós passava de fazenda em fazenda, com os cavaleiros na frente, pedindo e fechando e tirando o gado da frente, enquanto nós conhecia pessoas, para não levar a boiada dos outros. A gente fazia isso. Tocar boi, imagina uma boiada, tocada andada daqui, Presidente Prudente, São Paulo, imagina uma coisa dessa. O povo andava tudo cantando, tocando boi cantando, o povo na lavoura tudo cantando. Era um povo feliz, fim de semana nós reunia na fazenda. Não era para assar carne não, gente, não tinha churrasqueira, né? Não tinha nada disso não. Carne a gente tinha quando matava um boi, não tinha açougue, não tinha nada. A gente pegava e reunia para dançar forró. Ali nós inventava o que ia comer, assar batata, o que era na fogueira, o que ia inventar para dançar. Pelo menos uma vez no mês tinha que reunir todo mundo, os peão, não tinha essa indiferença de hoje, eu sou patrão, eu sou peão, nós era tudo igual. Peão, patrão, todo mundo ali festejando e dançando junto e contando nossas histórias e fazendo farra. Mesmo com a minha vida cantando, foi um pouco assim confuso, porque eu tinha que cantar, eu tinha que gravar Clube do Bolinha, em São Paulo, e eu tinha que ajudar meu pai. Como eu corria, viu, pessoal? Como eu corria. Não foi só boiada, o povo lembra, é o povo dessa região. Com 9 aninhos ou muito menos, eu lavava chiqueira, engordava 40 porcos, cascando milho de buiano e muitos outros serviços ruins. E depois tinha mais 200 porcos soltos, cangava boi e carreava com carro de boi. Eu tenho na minha fazenda o carro de boi, eu tenho na fazenda as cangas, eu tenho na fazenda aqui do lado, todo mundo sabe, história. E estou formando mais história ainda porque passa muito rápido o tempo e a gente tem que deixar para outras culturas, né, para outras pessoas, as histórias bonitas que tem da sua região. Tem que deixar.